Voltamos a apresentar Jornal Brasil Rural. 10 horas e 55 minutos no horário oficial de Brasília e nós estamos de volta com o Jornal Brasil Rural aqui pela Rádio Agro Hoje, a primeira rádio 100% agro do Brasil, agora com a nossa entrevista do dia. Hoje nós recebemos para este bate-papo a Regina Helena Silva Couto, ela que é economista com 30 anos de experiência em análise setorial, atuou na área de pesquisa econômica no Banco Bradesco por mais de 20 anos e dirige atualmente a consultoria RH Couto. Seja bem-vinda, Regina, bom dia. Obrigada, bom dia. É uma satisfação recebê-la nesta manhã e para falar de um assunto tão importante, né, que é o envelhecimento da população brasileira e os desdobramentos disso no campo, né, que é o nosso campo de abordagem aqui na Rádio Agro Hoje, o setor rural, e como que esse êxodo rural, né, tem se intensificado, né, muitas vezes a perda de interesse dos jovens na zona rural. E aí, Regina, você publicou recentemente um artigo, né, no Prisma Trilhas do Agro, no portal R7, com o título Brasil terá mais avós do que netos e mais pets do que crianças em 2060. Conta pra gente um pouquinho sobre esses dados, os resultados dessa pesquisa. Bom, todos esses dados são do IBGE, são projeções feitas até 2060, e trazem alguns dados bastante relevantes que, na verdade, vão impactar não só no agro, mas em todos os setores da economia, e em especial aqui do agronegócio que nós vamos falar. Só para a gente começar dando alguns números, então, de hoje até 2060, as projeções do IBGE, o que elas mostram? Que o Brasil vai ter uma população com mais de 60 anos, que hoje é de 34 milhões, vai saltar para 73 milhões de pessoas, ou seja, dobra esse número, são quase 40 milhões a mais de pessoas com mais de 60 anos, que hoje são considerados idosos, né? E, por outro lado, a população mais jovem, considerando aqui de 15 a 29 anos, uma população economicamente ativa, ela tende a ter uma redução, saindo de hoje dos 47 milhões, alcançando 31 milhões. Então, nós vamos ter quase 40 milhões a mais de idosos e menos 16 milhões de jovens. Isso impacta em toda a economia. Então, nós vamos ter que repensar o modo que nós vamos produzir, o modo que nós vamos vender, o modo como nós vamos prestar serviços. Portanto, isso afeta todas as atividades econômicas. Mas eu chamo a atenção, especificamente para o segmento agro, porque mais 2 pontos se coloca sobre esse desafio. Primeiro, que é o êxodo rural. Então, só para a gente ter uma ideia, também segundo o IBGE, nos últimos 12 anos, o meio rural perdeu 4 milhões de pessoas. E as áreas urbanas tiveram um incremento de 16 milhões de pessoas. Então, além de você ter um envelhecimento da população brasileira como um todo, que também acontece no meio rural, o meio rural vem perdendo pessoas, e essas pessoas são principalmente jovens por conta desse êxodo para as áreas urbanas em busca de novas oportunidades. Tá? E mais um ponto eu vou colocar aqui, depois a gente vai começar a discutir. O Brasil já pode ser considerado o celeiro do mundo, porque hoje é o maior exportador mundial de commodities agrícolas. Só para a gente também trazer alguns números. Em 2024, o Brasil exportou 180 milhões de toneladas, considerando aqui carnes, grãos, e segundo as perspectivas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o Brasil vai saltar, então, dos atuais 180 milhões de toneladas exportadas para 236 milhões de toneladas exportadas daqui a 10 anos, 2034. Dá um salto de quase 40%. E só para a gente comparar, então, nós estamos comparar com os Estados Unidos, que é o segundo maior exportador. Então, o Brasil exportou 180 milhões, Estados Unidos exportou 123 no ano passado. Daqui a 10 anos, nós vamos exportar 236, Estados Unidos vai exportar 143. Então, quando a gente junta tudo isso, o Brasil crescendo nesse ritmo bastante acelerado, se configurando, se consolidando como o maior exportador mundial, e, por outro lado, nós temos aqui esse envelhecimento da população, o que ele nos leva a acreditar? Nós vamos ter 2 problemas no campo. A falta de mão de obra, que isso já é inerente a vários setores da economia,
E, além disso, vamos ter questões sérias relacionadas à sucessão familiar. Eu acho que esse é o principal tema que a gente pode abordar aqui. Tá? Então, só para fazer um panorama de fundo aqui, para a gente poder começar a nossa conversa. Um dos dados que eu verifiquei aqui é que nesses últimos 12 anos, né, a zona rural ela perdeu 4,3 milhões de habitantes. Então, como você bem disse, tem tido um êxodo rural aí muito intenso, né? A população ela está envelhecendo, os jovens, né, em sua grande maioria passaram a ter um desinteresse muito grande em relação às questões do campo, né? E hoje a gente vê o quanto isso já tem impactado, como você trouxe aqui no final, a questão da sucessão familiar. Nós vemos hoje grandes produtores rurais, né, que estão chegando já em idades mais avançadas e os filhos avançaram para outras áreas, né? Foram para a cidade, fizeram faculdade, entraram em outras profissões e não têm um interesse de voltar, de regressar para o campo e dar continuidade ali nos trabalhos, né, da família. Então a sucessão familiar ela tem sido muito comprometida e a gente tem visto daí uma das alternativas, né, essas empresas de agronegócio que têm se consolidado como grandes produtores, né, que têm optado aí por questão de contratar CEOs e contratar quem vai fazer essa gestão. Mas quando a gente pensa no pequeno e no médio produtor, isso acaba não existindo. Então, né, acaba tendo uma complicação muito grande aí, né, Regina? Tem, esse é o principal desafio. Então, quando a gente fala realmente das grandes propriedades, tem essa saída de buscar uma profissionalização da gestão. Né? Quando nós vamos para os pequenos e médios, esse desafio vai ser redobrado. Né? Mas como que nós vamos tentar encontrar a solução para isso? Se a sucessão realmente não vai ser o meio mais adequado para se encontrar, a gestão profissionalizada ela vai ter que encontrar meios também nas pequenas e médias. Né? E aí, talvez, o meio de encontrar, de levar essa gestão mais profissionalizada para o pequeno, para o médio produtor, talvez seja formas associativas. Então, por exemplo, cooperativas ou consultorias especializadas que possam fazer a gestão não só de uma propriedade, mas de várias propriedades juntas. Então, são formas que nós vamos ter que encontrar de levar essa profissionalização para o campo, para esses pequenos e médios. Nós estamos recebendo para a entrevista do dia a Regina Helena Silva Couto, ela que é economista, líder de projetos, né, na RH Couto e Consultoria. E a Regina ela está falando com a gente sobre essa questão, né, do êxodo rural que nós temos vivenciado nesse momento, né, da questão do envelhecimento da população brasileira, o desinteresse dos jovens de estarem ali retornando ao campo para fazer essa sucessão e as implicações que isso traz hoje na atualidade. Como eu bem disse aqui no início, a Regina publicou, né, uma coluna no Prisma Trilhas do Agro falando sobre esse envelhecimento da população e quem sugeriu, né, quem indicou esse bate-papo, essa entrevista aqui foi o nosso colega, o jornalista especializado em mercado Walter Puga Júnior, que participa todas as manhãs aqui do Jornal Brasil Rural, trazendo sempre as cotações de mercado. Então eu queria receber neste momento também, para participar aqui dessa entrevista, o Walter Puga Júnior. Olá, Puga, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a você, bom dia a todos. Bom, eu conheço o trabalho da Regina há muitos anos, né? Já do tempo do Bradesco, né? Ela é uma das mais reconhecidas analistas setoriais do mercado, ou seja, ela acompanha a evolução dos negócios em diferentes setores da economia, mas sempre teve uma atenção especial para o agro, né? E por muitas vezes me socorreu, passando informações, comentários, análises, me concedendo entrevistas como essa, né? Desta vez, ela põe fundo na ferida, mexendo aí com esse envelhecimento da população. E como ela me lembrou, eu gostaria de ressaltar, isso atinge todos os setores da nossa economia. O envelhecimento da população é visível. Nós estamos perdendo aquele chamado boom, né? O boom da juventude, né? E temos aí problemas até na previdência social mais adiante, já que nós teremos que ter esses jovens pagando, né? Recolhendo a aposentadoria para pagar dos mais idosos, né? Como eu, por exemplo.
né? Daqui a pouco estamos nos aposentando e esses recursos têm que vir de quem está recolhendo, né? Então, já temos aí um desequilíbrio na Previdência Social. Mais importante ressaltar que a Regina destacou nesse artigo que ela publicou recentemente, que nós vamos reproduzir no Trilha do Agro, no R7, a partir de hoje, para que você que está nos ouvindo aí acompanhe, né? Isso prejudica e muito também a chamada sucessão familiar no agronegócio. E eu pergunto para a Regina direto, o jovem não quer ficar no campo, mesmo com os benefícios que hoje nós temos, né? Um conforto maior no campo, o jovem não quer ficar no campo, Regina? Isso é um fato. Só para você ter uma ideia, nos últimos 12 anos, segundo os dados do IBGE, o êxodo rural, ele contou aí com 4,3 milhões de pessoas, então saíram do campo e foram para as cidades. Tá? E, além disso, a população das cidades cresceu em 16 milhões de pessoas. Então, o jovem realmente hoje, ele tem deixado a atividade no campo em busca de outras atividades nas grandes cidades ou até fora do país. Então, tem tido realmente esse desinteresse. Mas por que isso ocorre? É uma questão cultural? O que está ocorrendo no campo que o jovem não quer ficar? Porque, veja, há 30, 40 anos atrás, nós tínhamos trabalho no campo muito mais pesado do que hoje. Nossos tratores não tinham ar-condicionado, nossas máquinas eram antiquadas, né? Não havia, em muitas regiões, sequer eletricidade, então não tínhamos emissoras de televisão chegando até essa população, mal um rádio, né? Internet ainda hoje já é difícil, mas chega a muitas regiões, né? O conforto melhorou. A rentabilidade também teve um avanço, né? Os produtores rurais têm conseguido amealhar rentabilidade melhor no campo. Por que esse desinteresse? É cultural? O que está ocorrendo? Eu acho que, na verdade, tem dois lados. Tem uma parte da população jovem que tem interesse no negócio da família. A gente tem visto, já conversamos já com alguns proprietários, que acontece do filho ir estudar, geralmente para as grandes cidades, estuda e volta levando o conhecimento e a tecnologia. E os antigos estão mais abertos a esses novos conhecimentos, isso nos últimos 10, 15 anos tem acontecido, mas você tem uma outra parcela da população jovem que se interessa por outras áreas, como, por exemplo, a área de TI, que é um segmento que vem crescendo muito, inteligência artificial, então tudo isso vem chamando mais a atenção do jovem, né? Toda essa engenharia financeira também relacionada ao agronegócio, isso traz um interesse do jovem, só que essas áreas, geralmente, onde elas estão, nos grandes centros, né? São aqui Faria Lima, então, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, essa parte de engenharia financeira chama a atenção desses jovens, então, corretores de valores, bolsas de valores, né? E toda essa questão relacionada à inteligência artificial e à área de tecnologia da informação. Acho que isso tem tirado os jovens do meio rural e levado para as grandes cidades. Tem uma outra parcela, volto a dizer, que se interessa pelo negócio da família, vai estudar e volta trazendo conhecimento, mas eu acho que essa é uma parcela ainda pequena. Eu vou tocar numa outra questão, porque durante anos nós temos discutido a sucessão no agronegócio. É uma situação muito complicada, mas existe aí também uma questão importante, que é, vamos dizer assim, né, a dificuldade daquele fazendeiro, daquele proprietário rural, que cuidou da fazenda a vida inteira, sempre tratou, né, dos seus negócios diretamente, e tem dificuldade para aceitar certas modernidades, né? Então, ele rejeita um pouco, isso espanta o jovem da propriedade rural, né? Empurra ele para fora, na medida em que, culturalmente, né, o proprietário da fazenda, mesmo já após os 60, 70 anos, ele continua firme no negócio e tem dificuldade para aceitar conselhos, para aceitar visões diferentes. Isso ainda existe no agronegócio brasileiro. As pessoas com mais idade são refratárias, vamos dizer assim, rejeitam os conselhos e as dicas, as informações dos filhos?
muito, isso ainda existe muito, e eu diria que não é só no agronegócio, em todos os setores da economia. Então, muitas vezes, empresas de qualquer segmento econômico enfrentam essa questão de que o filho vem, traz conhecimento, mas tem um choque cultural, ou às vezes nem é o filho que está trazendo, é algum administrador profissionalizado, e tem esse choque de cultura. Então, geralmente, o proprietário, seja de uma empresa ou de uma fazenda, ele opta por vender a propriedade, né? Prefere vender do que passar por essas questões culturais, né? E quando a gente olha no mercado, tem infinidade de empresas, principalmente pequeno e médio porte, que estão à venda, ou propriedades rurais que estão à venda, mas que nem precisariam entrar nesse processo. Poderia ser resolvido com uma profissionalização. E aí é que entra esse choque de cultura, né? Então, eu acho que é mais fácil de se resolver o choque de cultura do que vender a propriedade. Bom, então fica aí um conselho para quem está com dificuldade, né, na sucessão. Abra as portas, receba novas sugestões, seja maleável, mesmo que a experiência mostre que ele tem tido razão ao longo dos anos, né? Mas prepare, né, esse jovem, né, seja ele um profissional ou seja membro da família, né, para que continue o negócio. O conselho da Regina, vou repetir, é melhor do que vender, né, Regina? Eu acho que é melhor do que vender. E assim, claro, as duas partes, os dois têm razão, né? Quem tem mais experiência tem a sua razão, e quem tem o conhecimento também tem a sua razão. Então, é questão de achar o ponto de equilíbrio. Bom, é isso aí. Eu acho que a Regina foi clara na sua posição, né? Os jovens estão deixando a zona rural, né? Nós temos ainda um êxodo rural, há uma dificuldade para que continuem na área trabalhando, e a perspectiva é de que isso continua prejudicando o agronegócio brasileiro, né? Melhor tocar para frente do que vender, né? Porque isso vai levar também a uma concentração, né, Regina? As grandes empresas acabam adquirindo essas áreas menores, né? Com certeza, isso é uma tendência. Então, os pequenos e médios, se não conseguirem dar conta dessa questão de sucessão familiar, vão acabar vendendo para grandes propriedades, né? E até para estrangeiros. Então, é uma questão que tem que ser resolvida dentro da porteira. Bom, agora vamos falar. Rentabilidade temos no agronegócio, né, Regina? Você acompanha, a rentabilidade existe, lógico, caso a caso, em algumas situações, mas o agronegócio ainda rende um bom dinheiro para as famílias, não? Rende, com certeza rende. Tivemos algumas dificuldades no ano passado por conta de clima, mas esse ano já tem uma perspectiva bem favorável de melhora da safra, o clima um pouco mais ameno, os preços também bem equilibrados. O dólar, às vezes, prejudica um pouco, sobe muito, está bastante oscilante, mas isso é uma questão que assim, o produtor também tem que estar bem profissionalizado para saber lidar com essas questões financeiras, toda essa engenharia financeira de dólar, se proteger, fazer hedge. Então, isso é um ponto bem relevante no agronegócio. O dólar é o que tem que estar sempre na cabeceira ali para ele se preocupar. Bom, eu agradeço aí, a Regina colocou claramente que os números mostram, né? E a perspectiva daqui para frente. Se isso não muda culturalmente, nós continuaremos com esse problema. Daqui a pouquinho teremos só robôs no campo, né? Mariana, preocupante. É com você. Pois é, Puga. E eu fiquei com uma questão aqui, né, ouvindo você, ouvindo a Regina, quando a gente pensa, né, nessa questão da sucessão familiar no campo, que há esse comprometimento por um desinteresse dos jovens, né, de alguma parte, né, outros, né, acabam retornando, regressando, tem a alternativa, né, que os grandes conglomerados, né, de produtores rurais acabam, né, com uma gestão mais empresarial, né, contratando CEOs, né, uma consultoria aí para pequenos, médios produtores. Para essa parte da gestão, tem-se tido um vislumbrar de alternativas. Mas em contrapartida, quando a gente pensa na mão de obra, talvez aí que esteja o maior dos problemas, né? Pensando nesse longo prazo, onde hoje a mão de obra já tem sido um pouco mais escassa, futuramente isso pode ser talvez o grande problema do agronegócio, Regina?
Sim, isso vai pesar bastante, porque, como eu disse, o nosso agronegócio vai crescer exponencialmente nos próximos 10, 15 anos. Então, isso vai exigir realmente mão de obra, e o principal é uma mão de obra especializada, né? Parece que a gente tem uma ideia de quando você fala mão de obra do campo, não é especializada, mas muito pelo contrário, né? Então, o campo hoje, ele exige uma engenharia, área de TI, inteligência artificial. Então, o campo precisa de uma mão de obra, mas a gente tem que sempre colocar essa palavra, uma mão de obra muito especializada, né? Muito bem formada, muito bem conectada com tudo que é tecnologia, com tudo que é inovação. Então, a gente tem que tirar um pouco esse estigma de que a mão de obra no agro é mão de obra, né? Não é uma mão de obra conectada, muito ligada à inteligência artificial, muito ligada à inovação. Então, essa vai ser a principal dificuldade, de achar essa mão de obra muito mais especializada no campo, voltada para essa tecnologia. Isso que você fala me traz um pensamento aqui, né? Que a gente tem visto hoje a juventude, como você bem colocou, buscando muito mais aquilo que é voltado à tecnologia, à inteligência artificial, aí tomando uma dianteira muito grande no mundo, né? Uma questão de tecnologização. E aí a gente vive sempre, né? Uma questão muito pendular, né? De momentos que, né? Acabam deixando se passar e aí acabam retornando depois, ciclicamente, na história da humanidade. E aí, futuramente, então, talvez a gente pode ter uma saturação no meio urbano, né, de profissionais também voltados para a área da tecnologia. E isso pode fazer com que eles venham, por esse movimento pendular, buscarem alternativas aí no campo que vai estar altamente tecnológico também, né, Regina? Sim, concordo com você. Eu acho que isso também é uma questão cultural. O jovem ainda acho que não vislumbrou o campo com todo esse nível tecnológico. Então, a gente precisa quebrar esse estigma realmente e mostrar para a população mais jovem, os estudantes, que, olha, você quer trabalhar com tecnologia, vai para o campo, né? Porque a ideia que se tem que, assim, quer trabalhar com tecnologia, vai para os grandes centros. E não é isso, né? Quer trabalhar com tecnologia, vai para o meio rural. Isso é cultural também, nós vamos ter que quebrar esse estigma. Puga, mais alguma colocação que você gostaria de fazer? Mais alguma pergunta aí para a Regina? Olha, a Regina vamos dizer assim, uma biblioteca, né, de informações. Você pergunta e ela vai mexendo nos dados, ela vai trabalhando. Eu gostaria que a Regina voltasse outras vezes para que nós explorássemos as análises setoriais que ela, através da empresa dela, da RH Couto, ela conseguisse mostrar quais setores estão evoluindo, quais estão sofrendo um pouco mais ou um pouco menos. Eu considero que ela deixou o recado aí sobre essa questão da sucessão familiar, e mais do que isso, né? Alertou para essa fuga do campo dos jovens, né? E a dificuldade na sucessão familiar no agronegócio. Ela não fica restrita só à dificuldade, né, cultural que o homem do campo tem, né, dificuldade para passar para os mais jovens, né, com receio de perder, com receio de erros, né, ele acaba criando desinteresse dos seus filhos, né, dos membros da família, de tocar o negócio para frente. E ele vai ficando com uma certa idade, vai cansando, aparecem problemas de saúde, também é preciso que procure outras alternativas para tocar a sua vida, acaba preso, às vezes, ao campo, deixa para trás aí a modernização, né, Regina? Isso. E isso acaba prejudicando os negócios, né? Quando vai passar, já é tarde demais, os filhos já fizeram a vida fora do campo, não querem retornar mais, se estabeleceram em centros urbanos, com atividades diferentes, têm lá sua rentabilidade e acabam vendendo a propriedade. Ou seja, essa situação é muito grave, a Regina colocou isso. Eu gostaria de lembrar que está publicado agora, no portal R7, um artigo da Regina exatamente sobre essa questão familiar, de sucessão familiar no campo, já como resultado daquele primeiro artigo que ela fez. Ela fez 2 artigos para o portal R7, para o Trilha do Agro. Se você estiver interessado, acompanhe. Ela tem as informações lá, ela dá os números, né? A Regina passa os números, né? Que o IBGE apurou, faz uma análise desses números, e é importante que você acompanhe, se prepare, né? As pessoas que estão no campo, os mais velhos, né? Aquele que pegou, vamos dizer, no batente, né, Regina? Ele tem que abrir as portas, né?
Tem, exatamente. Tem que quebrar essa barreira. Bom, vamos ver. Regina, mais alguma informação que você gostaria de trazer? Mais alguma colocação que talvez nós não tenhamos perguntado ou abordado que você gostaria de colocar ainda? Acho que é isso. Acho que é ter esse olhar para a modernização, para essa gestão mais profissionalizada. E às vezes as pessoas falam, mas daqui a 20 anos, se na 2060 está longe. Mas esse movimento de envelhecimento da população já vem acontecendo, já vai influenciando o nosso dia a dia, e esse êxodo rural já vem acontecendo já há muitos anos. Então, é uma realidade agora, ela só vai se intensificar. Então, apesar da gente achar que está longe, não, ela vai se intensificar, mas hoje já faz parte da nossa vida. Regina, muito obrigado por tirar um tempo na sua agenda, por trazer essas informações aos ouvintes aqui do Jornal Brasil Rural, falando conosco na Rádio Agro Hoje. Então fica aqui a nossa gratidão por essa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, Walter. Obrigada. Obrigado a você, Regina. Puga, muito obrigada por participar conosco aqui nesta manhã e eu te encontro logo após o intervalo para nós falarmos sobre as cotações de mercado. Pois é, continuo por aqui. Aqui a entrevista do dia que recebeu a Regina Helena Silva Couto, ela que é economista e líder de projetos na RH Couto Consultoria. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltaremos já já com as cotações de mercado. O Jornal Brasil Rural volta já.